Amanhã se comemora, então, no Brasil, o dia daquilo que foi definido pela cultura religiosa do nosso país, que é o dia da Senhora de Aparecida. Hoje deveríamos estar falando sobre Gênesis 40. Semana que vem nós retomamos. Está muito bom conhecer melhor José. Tenho sido muito abençoado com o tempo que tenho podido. Muito obrigado, meu irmão. Gastar com Gênesis. Espero que os irmãos também. Mas hoje eu decidi voltar a falar sobre esse tema, porque toda vez que já aconteceu isso, se eu não me engano, foi em 2011, do dia 11 cair no domingo, 11 de outubro, e o dia 12 ser imediatamente a segunda. Então eu vou catando no calendário essas datas para que eu possa estar relembrando à igreja o valor desta tão digna mulher. Não esse valor que tem sido dado dos aspectos de uma religiosidade paganizada do nosso tempo, da nossa cultura. Mas falar sem dúvida dessa mulher especial nas Escrituras, é lógico que eu não vou gastar tempo aqui, além do necessário, para falar sobre a Aparecida ou a Imaculada Conceição. Nós vamos sim gastar um tempo para falar sobre a Maria, Mãe de Jesus, que sem dúvida alguma é uma referência de mulher temente a Deus. Interessante que a gente fala um bocado de Moisés, Davi, Pedro, Paulo, João, as mulheres da Bíblia, Sara, Miriam, Débora, Esther, Maria Madalena e outras. Mas devido a essa mística religiosa que foi criada em torno de Maria, Mãe de Jesus, parece que há um medo de falar de Maria e transparecer, talvez, alguma ideia de ofensa, desrespeito. Sem dúvida alguma, foi um grande desrespeito à escolha das pessoas, à decisão que as pessoas têm quanto à sua religiosidade, aquilo que aconteceu no passado, um cidadão que chutou a imagem indevido, desnecessário, completamente grosseiro, pecaminosa aquela atitude. Mas não temos por que não gastar um tempo para falarmos do que a Bíblia diz sobre esta mulher, mas também falar o que a Bíblia não diz sobre esta mulher. Vamos fechar mais uma vez nossos olhos e pedir a Deus que nos conduza à sua vontade. Eu queria pedir quando os irmãos ficassem de pé, um irmão ou uma irmã, estivesse orando então para que Deus nos conduza à vontade dEle nessa mensagem que vamos ouvir agora. Por favor, um dos irmãos fique de pé e ore. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos mais uma vez por estar na tua casa, Senhor. Agora, neste momento, nós pedimos, Senhor Deus, que ilumine o nosso pastor para que a tua palavra venha falar com a tua igreja, Amém. Senhor Deus, que nós venhamos a aprender de acordo com aquilo que está escrito, não de acordo com aquilo que o mundo ensina, Amém. ou com o que o mundo entende. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Interessante que o Novo Testamento tem pouca coisa a dizer sobre Maria, Mãe de Jesus. Não são muitos os relatos. As últimas palavras relatadas no Novo Testamento sobre Maria, lá no casamento, em Caná da Galileia, João capítulo 2, verso 3, naquela situação ali do vinho que acabou e Maria fala com Jesus e com as pessoas ali. Fora esse episódio, em Lucas, nós vemos ali na Anunciação,
Maria pergunta ao anjo como Jesus nascerá, quando o anjo Gabriel fala com ela em Lucas capítulo 1, versos 34 a 38. Ali vemos então um momento onde Maria se expressa. Depois, ainda em Lucas capítulo 1, versos 46 a 55, aquele lindíssimo canto de Maria, quando ela louva ao Senhor diante das revelações recebidas do que estava por vir, ela adora o Senhor, ela canta. E depois, ainda em Lucas, no capítulo 2, verso 48, Jesus já com 12 anos, ele é levado ao templo, e no versículo 41 há aquele momento ali de Jesus com Maria e com José, e praticamente encerra-se a participação de Maria. As menções de Maria no Novo Testamento encerram-se aqui. Mas apesar desse silêncio bíblico que existe sobre a participação de Maria no Novo Testamento, que foi definitiva, né, foi muito significativa a intervenção ou a aparição de Maria no cenário do Novo Testamento, principalmente ali nos Evangelhos, há um silêncio grande, bíblico. Mas a teologia popular, ou na verdade, poderíamos dizer que a crendice popular, ela criou um plano muito elaborado, um sistema de obras e de devoção a Maria que não estão na Bíblia. E vamos ver esse sistema de obras e devoção criados a Maria no decorrer do nosso tempo aqui agora. Mas a nossa querida Maria de Nazaré, ela tinha 14 anos de idade quando ela ficou noiva, então, de José, e o noivado era interessante naquela época, eu já falei isso em outras ocasiões. Era como se já estivesse casada, apenas não tinha o vínculo conjugal até, então, a celebração propriamente do matrimônio, mas nesse período onde ela já era prometida pelos pais, aquele compromisso familiar já era um compromisso de casamento, porém sem a efetivação dos vínculos conjugais, até o casamento propriamente dito. E Maria estaria casando com um carpinteiro de profissão, descendente da casa real de Davi, não é que nós já vimos as suas origens lá atrás, nos nossos queridos antepassados de Gênesis, né? Incluindo ali como é o nome dela? Fugiu da minha cabeça agora. A esposa de Jacó. Lia, não é? Enfim, o anjo mensageiro de Deus, ele chama Maria de agraciada. Vamos ler capítulo 1 de Lucas, dos versos 26 a 35. Lucas capítulo 1, versos 26 a 35. Acompanhe na sua Bíblia. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Muito bem. Maria recebe um adjetivo da parte do anjo do Senhor muito especial. Agraciada, ou seja, favorecida. Você vai receber um favor especial da parte de Deus. Deus vai tratar você de forma diferenciada.
para algo especial que está por vir. É sem dúvida um momento único nas Escrituras. Maravilhoso para esta jovem, que eu creio plenamente que era uma mulher temente a Deus, que amava a Deus, e foi alcançada por um favor muito grande da parte de Deus. Porém, Maria não é a fonte da graça. A graça vem de Deus. Maria é a recebedora da graça. Ela não tem poder em si mesma para dar graça a ninguém. Mas ela é recebedora de graça especial. E essa graça especial que ela recebe seria de ser mãe do Filho do Altíssimo, conforme o verso 32 do capítulo 1 de Lucas. Isso é extraordinário. Então, aqui nós vemos que Maria já está numa posição de absoluta gratidão e submissão, apesar do texto nos dizer em Lucas que ela ficou um pouco perturbada com o teor dessa mensagem, deste anúncio. Até mesmo, irmãos, ela poderia se negar a isso. Não lhe foi imposto, lhe foi anunciado. Ela poderia ter dito, não, anjo, muito obrigado, ou não, você que está aqui, que eu não sei quem você é, acha outra. Mas isso não aconteceu, ela não fez isso, muito pelo contrário. Ela, de forma resignada, talvez agitada em espírito, mas ela se submete, ela se entrega absolutamente ao que está acontecendo, e as palavras dela, na primeira parte do verso 38 do capítulo 1, aí de Lucas, nos dizem isso. Ela afirma, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. A postura de sujeição de Maria já nos dá a entender que ela era uma mulher piedosa. Ela concebeu do Espírito Santo, como diz ali em Mateus capítulo 1, verso 18, também dito ali no verso 35 do capítulo 1 de Lucas, isso é declarado da seguinte forma, tornando-se então dentre as mulheres bendita. Bendita entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. A postura piedosa, resignada, submissa, diante de uma realidade cultural complicada para a mulher, porque ela não tinha nenhum vínculo conjugal ainda com José, a possibilidade de uma crise social seria muito grande, e não encontramos nenhum relato bíblico de uma resistência de Maria, mas sim de um temor ao Senhor muito grande, que a coloca na posição de ser chamada de bendita, bem-aventurada entre as mulheres, e o fruto do ventre dela também. Maria, ela era uma mulher pobre, irmãos, juntamente com José. Já num contexto do matrimônio, casados, se deslocam então, e com o nascimento de Jesus, ela precisa apresentar Jesus no templo. Há necessidade de submeter-se à lei de Moisés. Depois vocês podem ver isso em Êxodo 13, 12, Levíticos 12, de 1 a 3. Havia necessidade de consagrar Jesus, então, já nascido. Esse momento de sacrifício nesse contexto da consagração era da oferta de um animal, e diante da pobreza de Maria e de José, eles poderiam entregar então a título de um animal em sacrifício no ato da consagração, aquilo que as pessoas mais pobres dispunham, que valia uma moedinha, um pombo, uma pombinha, que era o sacrifício mais barato que poderia ser levado ao templo para ser sacrificado.
e foi o que Maria fez lá em Lucas capítulo 2, verso 24. Ela ofereceu 2 pombinhos em vez do cordeiro. Irmãos, e isso é tudo que a Bíblia fala no Novo Testamento sobre Maria. Agora nós vamos ver um pouco do que a Bíblia não fala sobre Maria. E eu quero deixar bem claro que o meu objetivo, de forma alguma, é criar nenhum tipo de ataque ou ofensa à crença de ninguém, mas encorajar você que ainda possa ter convicções a respeito de Maria como um ser a ser adorado. Espero que as evidências bíblicas te convençam, te conduzam ao entendimento bíblico e espiritual da suficiência de Cristo para a nossa salvação. Nós vamos examinar o que a Bíblia diz sobre algumas atitudes, algumas doutrinas, dogmas mesmo, que correspondem, ou que na verdade corrompem a posição digníssima dessa mulher, dessa agraciada entre as demais. Vamos pensar um pouco, e tudo caminha na direção do seguinte: a pergunta que vai nortear este pensamento é: Maria é salva ou Maria é salvadora? Essa é a pergunta que nós precisamos responder, e vai ser à medida que nós vamos lidando com essas qualidades não bíblicas que foram creditadas a Maria, nós vamos perceber e vamos ter a resposta a essa pergunta. Na verdade, a Bíblia diz que, como nós, Maria precisou de salvação, como uma mulher pecadora, como eu e você. A própria Maria afirma isso. Lucas capítulo 1, versos 46 e 47, diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus. A própria Maria afirma que Deus é o seu Salvador. Então ela carece de salvação tanto como nós carecemos. E ela tinha absoluta convicção disso. Pensar diferente disso nos leva para esse monte de dogmas. O que é um dogma? Dogma é a decisão de uma pessoa de estabelecer um credo a respeito de algo e não aceitar nenhum tipo de discussão. É isso que o romanismo faz quando cria uma doutrina, cria dogmas. E existem muitos dogmas vinculados a Maria que não tem nada a ver com qualquer conceito bíblico, teológico. Vamos ver algumas qualidades não bíblicas atribuídas a Maria em nossos dias. Primeiro, já ouviram falar na Imaculada Conceição? Pois é. Esse dogma ele só passou a existir em 1854. Até então, não se havia esse conceito de Imaculada Conceição. Foi o Papa Pio IX que promulgou esse dogma e passou, então, a partir desta data, existir um dogma, um conceito de Maria, atribuindo a ela uma imaculada concepção, ou seja, ela já foi gerada sem pecado, sem mancha, ela foi concebida sem pecado. A palavra conceição aqui é da palavra do latim concepção. Ela foi concebida sem mácula, sem dano causado pelo pecado original. Ela nasceu sem o DNA da queda. É isso que está inserido nesse conceito da Imaculada Conceição. A ideia é que para ela ser mãe do Salvador, que não tinha pecado, ela mesmo teria que ser isenta do pecado. Por isso, então, ela já foi gerada sem pecado.
sem aquela consequência da queda que chamamos então do pecado original. Temos aprendido como o DNA da queda. Ela não tinha isso para poder gerar então Jesus no seu ventre. Só que essa ideia não combina de forma alguma com as Escrituras. Um texto muito conhecido por nós, Romanos 3, 23 e 24. Vamos ler juntos? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, ter sido escolhida Maria para que ela estivesse gerando o Messias, de forma alguma significa que ela foi concebida ou nasceu sem pecado. Nem muito menos que a mulher, a única mulher perfeita que já existiu. Não existe esse conceito na Bíblia. Todos pecaram. A Bíblia não diz nada sobre isso. Na verdade, isso surgiu na cabeça do senhor Papa Pio IX, em 1854, para sustentar algo que, na verdade, nasceu em 445, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Um outro atributo não bíblico dado a Maria, a virgindade perpétua. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a mãe de Jesus vamos ver se entra direitinho agora. Isso quer dizer que a mãe de Jesus foi virgem antes, ela foi virgem durante e depois do parto, e continuou virgem durante a sua vida de casada, de esposa e de mãe. Isso é que está atribuído a este princípio, esse atributo da virgindade perpétua. Irmãos, essa doutrina ela foi definida num concílio realizado em Constantinopla em 553. Isso nasceu da cultura religiosa da clausura, algo que era comum ao romanismo. Isso foi apenas uma forma de reforçar o conceito que o romanismo tinha da preservação moral da pessoa, colocando o casamento numa posição inferior à do celibato. O celibato tem mais valor do que o matrimônio, do que o casamento. Então isso foi instituído apenas para justificar alguns outros dogmas que já haviam, e aqui o dogma do celibato. E, além disso, essa insistência do romanismo, do catolicismo romano, nessa virgindade perpétua de Maria, ela tem também o objetivo de justificar o celibato dos sacerdotes e das freiras. É um dogma criado para sustentar já um contexto que foi criado para manter a ideia proposta inicialmente lá num concílio de Éfeso em 445. Onde Maria foi chamada de Mãe de Deus pela primeira vez. Mas o que vemos na Bíblia, em Lucas 2,7, que chegou o tempo de nascer o bebê, e Maria deu à luz o seu primogênito, não ao seu unigênito. Ela deu à luz ao seu primogênito. Jesus é o unigênito de Deus, de acordo com João 3,16, e não de Maria. É óbvio, sem dúvida, que Maria estava grávida e virgem. A Bíblia nos afirma isso. A concepção através do Espírito Santo, e depois, então, ela deu à luz a Jesus. Mas Mateus 1,25 ensina que após o nascimento de Jesus e a purificação subsequente, os dias de purificação, Maria passou a ter uma vida normal. Perfeitamente e absolutamente normal. Olha o que diz em Mateus 1, versos 24 e 25. José,
fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de... Então, enquanto ela não teve o filho, concebido pelo Espírito Santo, José não teve nenhum tipo de vínculo conjugal com Maria. Depois disso, então, vida normal. E exatamente por não haver nenhum tipo de demérito em Maria ser mãe do Messias e depois mãe de outros filhos com seu marido, é que o Novo Testamento faz questão de dar o nome dos outros filhos de José com Maria. Não é este o carpinteiro, Marcos 6,3? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão conosco também aqui suas irmãs? Não há demérito nenhum para Maria o fato de ela ter concebido, mediante a intervenção soberana e graciosa de Deus e do Espírito Santo, a Jesus, e depois, numa vida natural de convivência com seu marido, ter outros filhos e filhas. Está na sua Bíblia. Há quem queira dizer que esses irmãos aqui seriam filhos de José de um outro casamento. Não tem nenhuma base bíblica para isso, nada. Ainda há quem diga que essas pessoas aqui, chamados de irmãos, eram primos. Dentro da cultura, chamava-se os primos de irmãos. Porém, a palavra grega usada aqui é adelphos, que é a palavra irmãos. E a palavra primos ou sobrinhos é anépsios. Então são palavras diferentes. Vamos lá, vamos continuar. Uma outra qualidade não bíblica atribuída à nossa querida Maria: corredentora. Ou seja, Maria, junto à cruz do Calvário, tem parte na obra da salvação. Ou seja, Maria salva tanto quanto Jesus. Irmãos, Maria, sem dúvida alguma, ela teve um papel único na realização do plano de Deus, na salvação do homem, sendo ela a que concebeu o Deus encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é derradeiro para a nossa salvação, mas atribuir a Maria alguma função salvífica, papel de salvadora ou de corredentora, é absolutamente inexistente na Bíblia e completamente antibíblico. Muita lenda, irmãos, muita lenda surge por absoluta falta de estudo bíblico. O que nós mais sofremos hoje na igreja brasileira, de forma geral, mas eu vou falar da minha pátria, é de analfabetismo bíblico. Uma quantidade muito grande de crentes funcionais. Já ouviram falar de alfabetizados funcionais? A pessoa que escreve seu nome, sabe identificar um número, fazer uma soma e diminuir. E ela vai chegar no máximo aí. É considerado alfabetizado porque ele funciona para as coisas básicas. O crente funcional é aquele que sabe que a Bíblia fala de Deus, fala de Jesus e vai ponteando aqui, ali. O seu conteúdo bíblico é uma colcha de retalhos muito grandes de palavras e versículos soltos. E qualquer tipo de lenda religiosa adere. Adere. Por falta de respaldo bíblico. Mateus 22, 29 diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O Novo Testamento nos diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
o homem Cristo Jesus, um só mediador, não há outro. Maria não é corredentora, ela não salva tanto quanto Jesus, ela não foi para a cruz e morreu pelo meu pecado, porque ela tinha pecado tanto quanto eu e você. Ela não tem poder nenhum para salvar. Olha o que Pedro diz lá no Sinédrio, quando ele está fazendo a defesa da sua fé, capítulo 4, versos 10 a 12. Olha o que ele diz: saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. E ele completa: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Logo, Maria não pode ser corredentora, co-salvadora, salvadora juntamente com, porque ela não tem capacidade para isso. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há um conceito, há um dogma criado pelo Papa João Paulo II, que Maria, ela é, além de corredentora, ela é medianeira. Ela, então, por que foi criado este conceito, uma vez que o João Paulo, ele era devoto de Maria? Então, ele trabalhou a seguinte premissa: olha, ela era mãe, e como mãe sabe as necessidades dos filhos, do ser humano, e Jesus, como Deus e Senhor e juiz, ele pode ser duro demais na hora de advogar ou na hora de fazer a sua justiça sobre nós pecadores, e Maria, como mulher, mãe, mais piedosa, viveu entre os homens, sabe melhor das coisas, apesar de Jesus ter vivido 100% homem, a sua humanidade, né? A Maria, ela é mais sensível como mãe, ela intercede melhor, ela media mais e ela tem condição de me apresentar salvo a Jesus como alguém que ela já aprovou. Quinto dogma de Maria. Isso está nas bulas papais. Um outro conceito atribuído a Maria é da Assunção, ou seja, a doutrina de que Maria, após a morte, ela foi também levada corporalmente para o céu. Não foi apenas Jesus que ressurgiu, mas Maria foi corporalmente levada ao céu. Mais ou menos a ideia de Enoque e outros que foram levados corporalmente. Isso foi promulgado pelo Papa Pio XII em 1950. Demorou a chegar a essa conclusão, né? Não vou gastar tempo aqui, porque não tem nem vestígio bíblico disso em lugar nenhum. Nada. Nem sugestão. Um outro falso ensino é o de Maria, Mãe de Deus. Esse dogma ele foi definido, estabelecido no Concílio de Éfeso, em 431, no ano de 1431, baseado na ideia de que a maternidade de Maria diz respeito, então, às duas naturezas, a divina e a humana. Então, Maria, ela, por ser sem pecado, foi concebida sem pecado, não ter o pecado original. Ela também, uma vez que Jesus era 100% Deus e 100% homem, então ela também gerou dentro dela Deus. Só tem um probleminha. Deus existe de eternidade a eternidade. Se uma mulher gerou Deus, ela também poderia destruir Deus. Deus não é um ser criado por mão humana nenhuma.
a encarnação de Deus no Filho, o 100% homem nasceu, sem dúvida alguma, de Maria, por ato soberano de Deus, mediante obra do Espírito. Mas o fato de Jesus ser Deus não qualifica de forma alguma Maria como a mãe de Deus, o divino Deus. Isso é apenas uma forma de deificar, né? Deificar? Dar um aspecto de divindade a Maria. Isso também, obviamente, não está na Bíblia. E aqui foi o rompimento definitivo do cristianismo em 431, no Concílio de Éfeso. Foi o rompimento definitivo, ou o início, no V século, então, do paganismo estabelecido no cristianismo. Estabelecendo, então, Maria, uma mulher como nós, como Deus. Algo a ser adorado, tanto quanto Deus. Portanto, meus irmãos, se Jesus é homem e Deus, esse era o conceito deles. Maria, então, é a mãe do homem Jesus e a mãe também de Deus. A questão é que em lugar nenhum nós temos isso na Bíblia, em lugar nenhum a Bíblia chama Maria de mãe de Deus, ou também conhecida como mãe da igreja. São ensinos completamente estranhos ao Evangelho. Completamente estranhos. Mais um ritual antibíblico que vemos a Maria é o culto a Maria. Assim que o slide decidir fazer a sua parte. O culto a Maria. A doutrina romanista diz que há 3 tipos de culto. O primeiro é a latria, que é a adoração exclusiva a Deus. Depois é a hiperdulia, é a alta veneração só prestada a Maria. E depois é a dulia, veneração aos santos, os anjos, a lugares e objetos considerados santos, que caracteriza o paganismo. Irmãos, isso só começou no século V. A Bíblia não diz nada sobre isso, muitíssimo pelo contrário. Êxodo capítulo 20, versos 3 a 5, diz o seguinte, vamos ler juntos? Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus. Então a Bíblia nem menciona, nem de longe, muito pelo contrário, cria uma clara e objetiva oposição a este dogma, desse culto, dessa adoração a Maria. Irmãos, como é que nós devemos, então, enxergar, ver, biblicamente, Maria? Precisamos, sim, sem dúvida, lembrar de Maria, a mãe de Jesus, com a mesma honra que a Bíblia presta a Maria. Ou seja, uma mulher agraciada por Deus, favorecida de maneira muito especial, conforme Lucas, capítulo 1, verso 26. Precisamos ver, conforme Lucas, capítulo 1, verso 42, como uma mulher bendita entre as mulheres, algo especial, maravilhoso. Maria, sem dúvida alguma, ela foi um vaso nas mãos de Deus que nos trouxe a água da vida, o nosso Cristo 100% humano, Senhor Jesus Cristo, sem dúvida, mas de forma alguma, Maria ela não era a água da vida. Maria nunca foi o caminho. Maria nunca foi a verdade, a ressurreição, ou muito menos a vida. Ela foi o vaso. Ela foi o meio pelo qual Deus nos fez
ou fez chegar a nós o Senhor Jesus Cristo em sua humanidade. Então, nós não veneramos, nós não cultuamos e nós não adoramos Maria, porque a Bíblia não ensina isso. A adoração é somente a Deus. Amém? Exatamente ao contrário, da mesma forma como Maria, nós adoramos e cultuamos ao Filho de Deus. Nós não cultuamos a Deus através de Maria, como intercessora. Por quê? Porque ela não tem essa capacidade. Há um movimento, você já deve ter visto aí em adesivos, algumas faixas, que diz assim: peça à mãe que o filho atende. Já ouviram isso? Não tem base nenhuma na Bíblia. Nenhuma. Muito pelo contrário. A Bíblia ensina o seguinte: Jesus diz: o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E ainda em João 14,6, diz lá: eu sou o caminho. Vamos ler juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, o Senhor Jesus. Maria, então, ela estava debaixo das mesmas ordens, das mesmas ordenanças que o Senhor Jesus deixou para todos nós. Como pecadora e mulher temente a Deus, ela estava debaixo dessas mesmas ordens. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho, não, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Maria estava debaixo desse mesmo critério quanto à salvação. E ainda mais, João capítulo 5, verso 24. Vamos ler juntos. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Nossa querida Maria estava debaixo destas mesmas ordens. E tenho plena convicção que ela amava a Deus como uma mulher piedosa e creu em Jesus como o Filho de Deus que foi à cruz e morreu pelo nosso pecado. Tenho absoluta convicção disso. Portanto, irmãos, eu tenho a absoluta convicção que tão bem-aventurados quanto Maria, a nossa querida agraciada, são todos aqueles homens, mulheres, adolescentes, jovens, crianças, que reconhecem Jesus como Filho de Deus, que têm o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. Todo aquele que crê em Jesus como Salvador está debaixo de um grande favor, de uma grande graça. Deus decidiu salvar pecadores, dentre os quais estávamos nós, dentre os quais Maria, agraciada, favorecida por Deus, teve parte nos mesmos efeitos, nos mesmos propósitos da cruz. Que grande deformidade, que grande corrupção há nessa intenção religiosa de diminuir o aspecto salvador de Deus ou de Cristo Jesus, dividindo a glória do Salvador, Senhor Jesus Cristo, com uma mulher digníssima, mas que não pode fazer nada pelo pecador, nem por mim, nem por você, mas que, como nós, rendeu-se ao amor de Deus, entregando-se à obra de Cristo na cruz em nosso favor. Quantas pessoas enganadas amanhã, quantas pessoas andando pelas estradas em Romaria, em busca do nada. Começam cheios de esperança, acabam cansados e vazios, esperando o próximo ano para começar tudo de novo, porque Maria não tem poder em si mesmo para dar graça a ninguém. A graça vem unicamente através de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Santo e amado Deus, glorificado seja o teu nome. Muitíssimo obrigado, ó Pai,
pela honra, pelo privilégio que temos, ó Deus, de ter nossas mentes e corações iluminados pela Tua palavra inerrante e infalível, pelo Teu Santo Espírito que graciosamente separou pecadores para que a obra da cruz se efetivasse plenamente sobre nós, para que não vivêssemos mais enganados, ó Deus, por tantos conceitos, tradições humanas infundadas, criadas para satisfazer conceitos religiosos humanos, sem poder para salvar, para libertar. Obrigado porque cremos unicamente em Cristo Jesus, de forma suficiente na obra de Cristo na cruz em nosso favor. Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. Ninguém chegará a Deus a não ser através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, porque pela Tua graça, o Senhor nos convenceu do nosso pecado e abriu nossa mente para receber esta verdade gloriosa da salvação unicamente através de Jesus. Eu clamo, Pai Santo, por tantas pessoas queridas que temos na nossa convivência familiar, amigos, parentes, colegas de trabalho, que ainda estão enganados por essa rede de enganos religiosos. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que sejamos instrumentos da Tua graça na vida dessas pessoas. Que paciente e amorosamente, ó Deus, possamos apresentar a verdade que liberta, a verdade de Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos porta-vozes deste Evangelho que liberta. Há tantas pessoas cativas, ó Pai. Quantos veremos, ó Pai, já hoje, amanhã, presos, ó Pai, num sistema incapaz de trazer perdão de pecados e paz verdadeira. Ó Deus querido, eu peço a Ti em nome de Jesus, que o Senhor nos use como vasos do Senhor para levar a mensagem libertadora do Evangelho a essas pessoas. Assim eu te peço, Pai querido, muito agradecido, em nome de Jesus. Amém.